Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 3 de julho, sábado da 13ª semana do Tempo Comum. Hoje é o dia de São Tomé Apóstolo. Hoje também é aniversário do meu tio Marcos. Um grande abraço, tio Marcos. São Tomé era da Galileia e de personalidade muito forte. Manifestou sua desconfiança no testemunho dos apóstolos, que a ele afirmavam ter visto o Senhor. Sua dúvida e descrença foram desfeitas quando o Senhor apareceu-lhe, mandou tocar-lhe as chagas da crucifixação. Meu Senhor e meu Deus. Sim, ele acreditou naquele que foi crucificado e ressuscitado, e não num boato qualquer. É no Cristo crucificado e ressuscitado que devemos também viver nossa fé. O Evangelho não poderia ser um Evangelho diferente, é o Evangelho de João, capítulo 20, versículos 24 a 29. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados que creram sem terem visto. O texto de hoje é o texto do segundo domingo da Páscoa, quando Jesus aparece ressuscitado para os seus discípulos. E aqui é muito claro qual é o objetivo de João. Tomé não faz uma experiência do Cristo ressuscitado porque ele não está junto com a comunidade. Quando ele está com a comunidade, 8 dias depois, ou seja, na 8ª da Páscoa, aí sim ele faz uma experiência do Cristo ressuscitado. Portanto, nós só fazemos a experiência do Cristo ressuscitado quando estamos reunidos em comunidade no dia do Senhor, no domingo, ou seja, na celebração da Eucaristia. É na Eucaristia que nós temos a presença viva e real do Cristo ressuscitado. É a fortificação, é o ápice da nossa fé, a celebração da Eucaristia, a fonte de vida da comunidade. Tomé não faz uma experiência, porque ele não está com a comunidade. E aqui entra algo muito importante para aquelas pessoas que dizem: rezo em casa. Se realmente rezar em casa, fará uma experiência de Deus, uma experiência mística, uma oração para Deus, mas não fará uma experiência do Cristo ressuscitado. Porque, como eu falei, a experiência com Cristo ressuscitado se dá na comunidade no dia do Senhor, no domingo. É aqui, reunidos como filhos de Deus, no dia dedicado a Ele, que nós fazemos a experiência de seu Filho, o Cristo ressuscitado. Tanto que no final, a jaculatória de afirmação de fé de Tomé é lindíssima. Meu Senhor e meu Deus. Ele se arrepende, ele reconhece o Senhor ressuscitado com os seus irmãos na comunidade. E aí Jesus faz uma advertência: bem-aventurado, acreditaste porque me viste? Ou seja, ele precisou ver para crer. E aqui entra uma questão que, na minha visão, é a seguinte: eu creio naquilo que não vejo e acredito naquilo que eu vejo. E aí Jesus vai dizer: bem-aventurados os que creram sem terem visto. Obviamente aqui, esse trecho, estamos falando do Evangelho de João, que foi escrito por volta do ano 90. Provavelmente havia membros da comunidade cristã que estavam em crise. Ele ressuscitou mesmo?
Estamos falando aqui de uma terceira geração de cristãos, 60 anos após a morte de Jesus. Os discípulos originais já morreram, com exceção de João, que foi o único que não foi mártir e que morreu exilado em Patmos com 90 e poucos anos, segundo a tradição. Provavelmente já temos uma segunda geração e uma terceira geração. Essa terceira geração não viu Jesus, não teve contato com ele. E aí a pergunta é, tá, ele morreu, mas ele ressuscitou mesmo? Tomé simboliza essa geração de cristãos que não acredita na ressurreição. Porque veja bem, o verbo está no passado, não está no futuro. O verbo é o seguinte: bem-aventurados os que crerão, não os que crerão. Ora, se estamos falando de Tomé, o certo seria crerão. Serão aqueles discípulos que virão depois. O verbo está no passado, é crerão. Algo que já ocorreu. Portanto, Tomé representa essa ala da comunidade cristã, dentro da comunidade joanina, que tem dúvidas da ressurreição do Senhor. Eles precisam ver, tocar, botar a mão na ferida, na chaga, para acreditar. Temos que tomar muito cuidado para não sermos o Tomé do século XXI, né? Os Tomés do século XXI. De querermos ver sinais da presença de Cristo, né? Ficar colocando toda hora em dúvida se Ele realmente existe, principalmente quando estamos enfrentando problemas e dificuldades. Onde está Deus? Será que Deus está do meu lado mesmo? Será que Deus existe? Será que Ele me ama? Será que Ele ressuscitou? Será? Devemos tomar muito cuidado, né? Para não sermos os Tomés que colocam em xeque, em dúvida, a presença do Senhor na nossa vida. Que possamos dizer como Tomé, meu Senhor e meu Deus. Crer de coração na presença viva e real dele na minha vida. E entender que eu só vou fazer uma experiência dele, o Cristo ressuscitado, se eu estiver unido com a comunidade no dia do Senhor. Ou seja, amanhã. Então, a gente se encontra aqui amanhã na celebração da Eucaristia, né? Às 9h30 da manhã. E aqui na reflexão diária, nós retornamos na próxima segunda-feira. Um grande abraço a todos, que Deus os abençoe e um bom final de semana. Tchau!